Bom, a gente vai falar hoje então sobre o perdão. E assim, é um tema bem delicado, ao mesmo tempo profundo, e que a gente muitas vezes confunde com desculpa, né? Se a gente for pensar, o perdão é uma coisa bem mais profunda, né? Uma coisa que exige de nós, né? Desculpar, parece que é como um bom dia, a gente sempre fala, né? Desculpa, tá bom, tá bom. Agora o perdão é uma coisa que mexe com a gente e que às vezes tem a capacidade de nos desestruturar. Aí assim, eu procurei na internet o que é a definição de perdão. Então assim, ó, perdão é a remissão de pena da ofensa ou da dívida, é uma desculpa. Ato, perdoar é um ato através do qual uma pessoa está desobrigada de cumprir o que era de seu dever. Aí quando a gente coloca assim, né, ó, a pessoa fica desobrigada a cumprir aquilo que era de seu dever. Quem está desobrigando? Quem se sentiu ofendido e quem tem que perdoar. Se a gente não tomar cuidado, esse jogo de palavras nos dá um poder e dependendo de como a gente reage àquilo que aconteceu, a gente se transforma num juiz e muitas vezes num juiz algoz, né? Porque a gente quer a qualquer custo que aquela pessoa venha pedir perdão pra gente, porque a gente se sentiu ofendido. Por que a gente faz isso? Né? Por que a gente precisa que alguém venha pedir perdão pra gente? E que muitas vezes isso torna uma coisa obsessiva, né? Você fica ali imaginando diálogos, imaginando situações em que você vai falar para aquela pessoa tudo aquilo que está entalado na sua garganta. Você vai colocar tudo aquilo para fora. Então, assim, analisando isso, eu chego pensando que você pode querer esse perdão porque você quer reatar esses laços que foram quebrados por algum momento, ou porque você é orgulhoso e que você quer que aquela pessoa se humilhe perto de você. E aí quando a gente faz isso, a gente acaba se prendendo de uma forma tão forte, e aí fica criando conversas, fica criando situações, imaginando cenas, e a gente nem percebe que está criando uma teia que vai unindo a gente cada vez mais àquela pessoa, cada vez mais àquela situação. Muitas vezes chega ao ponto da gente nem pensar em outra coisa. Você fica o dia inteiro martelando aquilo na sua cabeça. Aí você acaba dando mais importância para a situação que não foi boa, ao invés de se ligar numa situação que foi legal na sua vida. Você acaba se ligando mais numa pessoa que te fez uma maldade ou alguma coisa que te feriu, do que aquela que te traz alegria. Então, assim, no final das contas, o maior prejudicado é sempre quem está remoendo aquele sentimento. E aí a gente passa a analisar de um outro ângulo, assim, por que a gente tem mais dificuldade de perdoar as pessoas que são próximas a gente? Né? Se alguém faz alguma coisa pra gente ali e tal, mas assim, um familiar, um amigo, alguém que é bem íntimo da gente, por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente gera expectativa em relação àquela pessoa. Quem aqui nunca falou assim, nossa, eu não esperava isso dessa pessoa. Não acredito que aquela pessoa fez isso. Porque você conheceu aquela pessoa, gerou uma expectativa sobre as atitudes que aquela pessoa vai tomar, aquilo que ela vai fazer para você, e aí você se decepciona. E aí a sua primeira atitude o que é? É não perdoar. Né? A gente resolve a vida do outro de uma forma bem tranquila, a gente até falou sobre isso, né? Então a gente pega um exemplo assim, uma família cuida de um filho ou de um parente, assim, com todo o amor, com todo o carinho, tá ali, assim, tal. Aquela pessoa que está cuidando, ela está cuidando com o amor e ela não precisa receber nada em troca, porque o que ela está fazendo é por amor, ou ela precisa de conhecimento. Porque aí você não perdoa, porque a pessoa deixou de olhar para você, ou deixou de conversar com você, ou aconteceu alguma coisa. Mas eu posso falar o que eu quiser falar para essa pessoa tem que entender, porque fui eu que cuidei dela. Será que é assim?
Porque às vezes as pessoas não se desculpam com a gente porque elas nem perceberam. Para elas foi uma coisa normal. E assim, uma coisa que me chama muita atenção, uma coisa que eu gosto muito de observar, isso é pessoal, tá? Toda história tem dois lados. E esses filmes que eles andam fazendo hoje, né, tipo a Malévola, tal, sempre mostra que a Bela Adormecida era boazinha, mas a Malévola teve um motivo para reagir daquela forma. Ela não reagiu da forma certa, talvez, mas ela reagiu da forma que ela sabia. E é isso que a gente tem que entender. As pessoas reagem às situações da forma que elas sabem. Assim como a gente. A gente às vezes se culpa muito, se cobra muito, cria batalhas dentro da gente e acredita em um Deus que vai punir a gente. A gente não acredita muito num Deus amoroso. A gente acha que o que acontece de ruim com a gente é porque Deus está punindo a gente. Porque a gente também não se perdoa. E a gente não consegue entender que a gente dá no momento aquilo que a gente está preparado para dar. Se a gente não errasse, a gente não seria a pessoa que é hoje, né? Nós somos formados de acertos e de erros. E cada um de nós tem a sua essência, que é formada dessa forma. Então a gente tem que aprender a aceitar. Ah, mas não Gabriela, tá? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é isso. É você se olhar. Então quando você aprende a olhar para você, a entender por que aquilo está te ofendendo tanto, por que aquilo te magoou tanto. Será que a situação foi tão grave assim? Ou você queria ser observado de uma outra forma? Você queria ser olhado de uma outra forma? Você queria receber daquela pessoa uma outra coisa e ela não te deu? Aí você se sentiu ofendido e não quer perdoar ou quer que a pessoa venha de joelhos atrás de você. Quando você entende isso, você torna esse poder na mão. Poder da sua vida de novo na mão. Só que não aquele poder em cima de você subjugar a pessoa. Você traz o poder da sua vida, você decide o caminho que você quer tomar. As coisas acontecem na nossa vida toda vez, coisas boas e coisas ruins. E elas vão ter a influência na nossa vida que a gente quiser dar. Às vezes a pessoa é muito feliz, acontece uma coisa muito legal, mas ela não está satisfeita. Que não sabe, ela não sabe valorizar aquilo. Ou acontece uma coisa que não é tão ruim, e a pessoa faz aquilo um cavalo de batalhas. Então, assim, esse momento eu sou assim. Se eu me olhar, eu vou conseguir ver aonde eu preciso melhorar. E aí eu vou exercer o meu poder de escolha. O que é que vai me afetar? Como eu vou fazer isso? Como eu vou lidar com os outros? Isso a gente desenvolve e passa a trazer para a nossa vida maturidade emocional. A maturidade emocional é entender que a outra pessoa, toda história tem dois lados, e que a outra pessoa está vivendo a verdade dela, assim como a gente está vivendo a nossa. Né? Toda história tem dois lados, cada um é um ser único, então o que eu recebi de você, para mim foi um fim. E o que você recebeu de mim, para você é o fim. Então a gente precisa entender isso e se libertar. Ninguém está falando que a gente tem que conviver com pessoas que a gente não se dá bem, com relacionamentos abusivos, com pessoas tóxicas, não é nada disso. O que a gente tem que fazer, desenvolvendo a nossa maturidade emocional, é deixar ir. Ó, isso não me pertence, eu não preciso deixar que essa situação me afete. Eu não quero isso para mim. E se a gente não fizer esse exercício, a gente nunca vai sair do lugar. Se respeitar é o primeiro passo para você conviver e respeitar as outras pessoas. A gente tem os nossos limites, a gente tem os nossos gostos. Conviver com outras pessoas não é fácil, sejam elas quem forem, né? É muito difícil conviver com outras pessoas. Mas se a gente não tiver aberto, e às vezes a gente quer tanto que aquele relacionamento dê certo, a gente quer tanto que aquela pessoa peça perdão pra gente, mas se aquilo vale a pena, vai você conversar com a pessoa. Por quê? Ah, não, mas o meu orgulho não vai deixar eu fazer isso. Então a gente tem que definir o que é importante pra gente. Essa semana, coincidentemente, né, eu assisti um filme Ben-Hur, eu acho que todo mundo já deve ter assistido, essa gravação de 2016, que é, assim, ela vem com um carinho, uma sensação, um remaker, né, uma coisa diferente do primeiro.
E aí me deu a curiosidade para saber por que eles colocaram o final desse filme tão diferente do outro. Aí eu fui procurar. Então, assim, o autor desse romance, Ben-Hur, é um romance e foi escrito em 1880. O nome do escritor era Lew Wallace e ele era ateu. Ele não acreditava em Deus, ele não conseguia assimilar a ideia de Jesus. E quando ele começou a escrever o livro, o romance, ele queria provar que Deus não existia. Se Deus não existia, Jesus não podia ser filho de Deus. E que essa história era toda uma mentira. Só que para ele poder escrever e colocar as passagens de Jesus na história, ele teve que pesquisar. E isso foi transformador na vida dele. Ele mudou completamente tudo aquilo que ele pensava e tudo aquilo que ele acreditava. Então, nessa nova versão, eles resolveram dar ênfase no que realmente interessava. E aí, se a gente for pegando, né, os tópicos, porque eu acho que eu já assisti umas 4 vezes esse filme, e a última vez você sempre assiste prestando atenção em alguma outra coisa. Você vê que, primeiro, quando você sabe do seu lugar e quando você se respeita, você não precisa gritar, você não precisa brigar, você não precisa fazer nada. Jesus calou um soldado romano só com um olhar. E ele não fez olhar de raiva, nem de bronca, nem de nada, ele só olhou. Ele tinha uma autoridade amorosa, né? Que as posições sociais não interessam. Todos nós somos iguais. Que o Ben-Hur da história, ele foi injustiçado, né? Ele foi colocado nas galeras, a família dele perdeu tudo. Só que o irmão dele também foi injustiçado, porque ele era um romano que não tinha família, a família dele tinha passado por uma desonra e ele foi criado numa casa de judeus. Então, assim, ele sofreu um preconceito também. Isso para ele era ruim. Ele dá mais um ensinamento, que depois de toda aquela vingança, tudo aquilo que aconteceu, o Ben-Hur não sentiu paz, porque não era aquilo que ele queria. Ele não precisava da vingança, do ódio, de recuperar, porque nada ele conseguia recuperar. Ele não conseguiria recuperar a família dele, ele não conseguiria recuperar a posição social dele. Ele só lutou aquilo contra o Mesala, que era, na realidade, o irmão que ele muito amava, era o irmão adotivo que ele muito amava. O que ele precisou fazer? Ele precisava de paz. Ele precisava de volta, não os bens materiais, ele precisava o irmão. Ele queria aquele amor de volta. Quando a gente assiste essa versão, isso fica muito claro. E uma coisa que eu achei assim fantástica no final é que o Moro, que é o responsável pelas corridas, quando eles já estão indo embora, que os dois irmãos se perdoam, tal, os dois entendem que aquilo não valeu a pena, que o que interessa é a reconciliação deles. Ele fala assim, o Moro fala para o Ben-Hur, que ele olha para trás, ele fala assim, não olha para trás, a sua vida começa agora. A sua vida começa agora não é porque você está aqui, a sua vida começa agora porque você entendeu que a gente não precisa de muito para viver, que a gente precisa das pessoas que a gente ama ao nosso lado e que a gente precisa desenvolver a paz nossa, que a gente precisa desenvolver o amor. Foi isso que ele fez. A partir do momento que ele trouxe no filme a vida de Jesus, a figura de Jesus para dentro da sua vida, ele renasceu. Então, assim, a vida dele começou agora. Isso para os dois. Então, assim, essa foi a visão que eu tive do filme e que eu achei o máximo. E que mostra pra gente, a gente quando fala, é que eu disse no começo, quando a gente fala de perdão, a gente confunde perdão com desculpa. E eu quero crer que nenhum de nós aqui tenham muitas pessoas na vida para perdoar. Né? A gente tem algumas pessoas que a gente precisa se reconciliar ou pedir desculpas. Que perdoar é uma posição que a gente se coloca talvez de superioridade. Então o que a gente tem que fazer é deixar ir. Olha, eu não vou sentir mais isso que eu estou sentindo em relação a essa pessoa, a esse acontecimento, até para assumir um egoísmo na nossa vida, né? Eu não quero isso para mim, eu não quero me transformar numa pessoa doente, eu não quero sofrer por uma coisa que às vezes não está nas minhas mãos resolver. O tema do Evangelho é um tema longo, tem vários tópicos, esse aqui é só um.
E eu acho que vale a pena a gente tentar trazer isso. Perdoar as pessoas à medida que a gente pode, se perdoar, se permitir ser feliz, se entender como pessoa, saber que cada pessoa está num estágio, cada pessoa pode fazer sim o que é melhor para ela naquele momento. Quando a gente pega essas historinhas bobinhas que a gente vê, eu dei o exemplo da Malévola, uma história infantil assim, você consegue enxergar que existe realmente um outro lado. Então a gente precisa sempre olhar para a pessoa e entender, ela tem a verdade dela, eu tenho a minha. Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai fazer chegar num ponto em comum se essa relação me é querida, ela vale a pena? E se a relação não valer a pena, então pelo menos não guardar mágoa no coração e segue, né? Porque a gente sabe que uma hora ou outra as coisas vão se encaixar. Tá bom? Então era esse o recado que eu queria passar para vocês. Eu espero que assim, essa lição de perdão, ela além de trazer alguma coisa diferente, ela traga calor para o coração, que a gente consiga trazer muita amorosidade para a nossa vida, né? A gente vive um mundo tão conturbado, onde as pessoas começam a se matar sem motivo. Imagina se a gente ficar procurando motivo para isso, né?